Fala galera, tá começando mais um Pod Hype e dessa vez a gente trouxe mais um convidado super importante na cidade de Petrópolis, que movimenta a cidade, que faz de tudo, que vocês vão entender o porquê que eu tô falando que ele faz de tudo, porque realmente o cara, meu irmão, tudo que ele pega, ele faz com excelência. Ele, ó, é um empresário nato, formado em odonto, formado em marketing, o cara é major aposentado do bombeiro, o cara paraquedista, Ironman. Então já viu que o papo hoje é de qualidade e que vai ter muito assunto maneiro. Mas antes de apresentar quem tá aqui, vocês já sabem, porque os que acompanham a gente na internet, no Instagram, nas redes sociais, já sabem porque a gente já anunciou. Mas antes de apresentar esse nosso convidado especial, eu quero te lembrar que aqui é o lugar de você fazer as imagens perfeitas para o seu negócio. Tudo hoje em dia que você comece a querer abrir, né, um negócio novo, você tem que a primeira coisa é a sua imagem. Então, se você tem uma imagem de qualidade, ali seu trabalho já está 50% vendido, o resto é contigo. A imagem é o que importa. Então aqui eu te apresento esse lugar que é o Estúdio Seikar. Se você não conhece eles ainda, entra na página deles, vem aqui, marca um café, que o estúdio está legal, esperando você para inovar suas imagens. E é isso aí, chama eles aí. E o outro são os turbinados, que eu nunca posso deixar de falar, para sua animação da sua festa, para aquele up que a gente precisa num casamento, num 15 anos, formatura, são os turbinados, que tem diversas atrações para animar a sua festa. Eu falo isso com convicção porque eu entrego 100% isso, que é nas festas, porque eu tô lá com a minha equipe que é 100% qualificada para entregar essa animação na festa de vocês. Então, se você não conhece também, já segue a gente e vambora conhecer esse cara que é multimilhões de tarefa. Tchelo, seja muito bem-vindo, irmão. Valeu, Caio. Obrigado. Um prazer grande estar aqui. Tá sentado nessa cadeira aqui que já passou tanta gente fera aqui, né? Então, muito obrigado. Essa cadeira já tá com pesos mesmo. Olhando aí a galera que já tem vindo, os caras tão firmes. Só a galera do hype. Fico muito feliz de ter me convidado. Obrigado você. Cara, pra gente começar, com tanta... Assim, eu percebi, eu até falei isso pra você, que assim, a qualidade que você se descreveu. Eu achei isso incrível, porque é difícil você se descrever. Falta de modéstia. Não, mas é muito... Eu acho isso... Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de falar minhas qualidades. Eu acho que muita gente tem isso. Falar a qualidade de algum amigo... Pô, eu falo tranquilo. Eu tenho essa vibe que eu apoio todos os meus amigos. Então eu falo de boa. Mas agora, quando vira pra mim, eu travo. E eu achei isso incrível, cara. Tu me mandou, eu pedi, Tchelo, me fala sobre você aí, tu. Tá bom, me mandou um texto lá em PDF. Pô, pronto, muito maneiro. E você viu o horário que eu te mandei o texto? Vi. 4 horas da manhã. Eu falei, esse é maluco igual eu. E aí eu ia lembrando umas coisas e ia acrescentando no texto. Ainda apagou de manhã, me mandou outro, falou, agora tá atualizado. Muito bom. Cara, com tanta coisa irada que tu faz, com tanta coisa maneira, o que tu acha que as pessoas ficam mais surpresas quando tu fala, eu faço isso daqui? A pessoa, caraca, tu faz isso? Cara, eu acho assim, depende do meio que eu tô, né? Uhum. Porque se eu chegar para no meu curso de vinhos, né? Aí eu falo assim, pô, eu sou major do bombeiro. O pessoal fala, pô, eu sou dentista também. O pessoal, poxa, caramba, produtor de evento. Então, assim, depende da situação que eu tô. Que vai ter sempre alguma coisa que vai ser inusitada, né? Se eu estiver junto com os dentistas, fala, pô, produzo eventos, já fui dono de casa noturna. É o extremo, né? São extremos. São os extremos. E você gosta, cara, de ser multifunções, assim? Eu acho que eu devo ter alguma coisa, assim, que eu sou muito acelerado, desde pequeno, assim. Você vê o esporte mesmo, né? Fazer triatlon, acho que é uma coisa que são 3 esportes ao mesmo tempo, né? Então, você tem que se dedicar aos 3, porque se você não se dedicar aos 3, você não consegue completar uma prova. Uhum. Então, eu faço um monte de coisa, mas eu me dedico a elas enquanto eu tô fazendo. Se entrega de verdade ali, né? Eu sou muito emotivo, assim, e caio muito de cabeça nas coisas, sabe? Maneiríssimo. Tchelo, como tudo começou, cara? Da odontologia, é como a gente falou, são extremos. Do odonto pros eventos, assim... O odonto veio com a pressão, às vezes, dos pais, formar em algo, ou já você gostava mesmo Então, cara, odontologia, meu pai próspero, ele foi o primeiro ortodontista da cidade. E naquela época, ele levava os trabalhos para fazer em casa, e eu pequenininho ajudava ele a dobrar os arames, eu gostava daquilo ali. E depois, acompanhando a vida dele no consultório,
que vida de ortodontista era pra mim era fantástico. Meu pai sempre foi muito engraçado. Então o cliente chegava, ele falava uma besteira, o cliente ria, ele fazia assim 2 toques e mandava o cliente embora. E naquela época você ganhava muito dinheiro. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Aí quando eu fui fazer vestibular a primeira vez, eu era novo, tinha 16 anos quando eu fiz vestibular a primeira vez. Não passei. Aí fui fazer cursinho. Aí meu professor de cursinho falou assim pra mim assim, Marcelo, tu fala muito, cara. Você tem que fazer... Naquela época não existia marketing, não existia publicidade, tinha comunicação social. Você falou, você tem que fazer comunicação social. Aí eu falei, comunicação social é bom, né? Aí eu falei, cheguei em casa, falei, pai, acho que eu não vou fazer mais odonto, não. Odonto é muito difícil, vou fazer comunicação social. E meu pai falou assim, olha, comunicação social é coisa de bicho e maconheiro. Se tu quiser fazer isso, tu vai ter que pagar teus estudos. Aí eu desisti, fiz odonto. E não me arrependo, não, que é uma profissão maneira. Chegou a trabalhar. Assim, durante 10 anos, fiz 2 especializações, né? Radiologia e disfunção. Mas tive um problema de coluna. Aí fiquei uns 3 meses assim, sem conseguir andar mesmo. Isso no final dos anos 90, 99. E aí o médico falou que eu não podia mais trabalhar como dentista, porque era bem em cima da vértebra. Eu tenho 2 malformações na vértebra. E ele falou, cara, é bem em cima dessa tua vértebra aí, a posição do dentista. Então, você pode atender um cliente por dia. Que ele falou assim pra mim, vai ser teu hobby. Eu falei assim, pô, isso aí não dá. Não, é engraçado como é que antigamente as outras profissões, né, eram mais vistas, né? Tipo, igual teu pai, não mais visto, mas tipo assim, tinha o preconceito, tipo assim, não, tu não vai fazer isso daí não, isso daí tu não vai ganhar dinheiro não, vem pro odonto. que na época era o que dava dinheiro, né? Não é igual hoje que temos um mundo de profissões que dá dinheiro, né, que você consegue... Que você não precisa estar formado com nada pra poder tá faturando a tua grana, né? Verdade, hoje tá assim, né? E, cara, como é que foi? Aí você trabalhava... Aí você parou de trabalhar como odonto? Sim. E aí ali começou o primeiro evento ou não? Não, foi antes? Em 95, cara, a casa ali onde que é a faculdade da Fase, a casa do lado ali onde tem aquela quadra de tênis, né? Meu pai tinha comprado aquela casa e tinha deixado aquela casa lá vazia. Minha mãe não queria mudar pra lá. E nisso... Eu voltei pra Petrópolis, fiquei 5 anos em Volta Redonda fazendo odonto. Aí quando eu voltei pra Petrópolis, falei assim, pô, tem que fazer alguma coisa pra reapresentar pra sociedade aí, né, cara? Pra mexer, né? Ver as meninas. E aí eu falei, vou fazer uma festa. Aí fiz a primeira festa lá, eu achei que fosse dar umas 300 pessoas e deram 1000. Caraca. Foi um maior sucesso. Aí o que eu ganhei ali... Era como se tivesse ganhado 1 mês do consultório. Falei, cara, esse negócio é bom. Já jogou o consultório de lado. Aí arrumei 2 sócios, e aí a gente começou a fazer várias festas, assim, de forma amadora, mas sempre deu tudo muito certo. E eu tinha um sonho, cara, de fazer uma festa no Quitandinha. E aí chamei a Renata Fadel e o Chuchu para serem meus sócios. Para entrarem nisso. Renato Fadel era filha do Sérgio Fadel, prefeito. E aí eu fui lá no Quitandinha, falar com o seu Dir, todo vestido de branco, bonitinho, de dentista, né? Pra dar uma moral, né? Chegar com... Aí ele falou assim, não, então meu filho, eu alugo pra você sim o Quitandinha, pra fazer a tua festa. E aí, cara, a gente botou, sei lá, umas 3.000 pessoas. Caraca, na primeira festa lá. Já foi um sucesso. Caraca, e tu lembra o que tu fez diferente nessa festa, assim, pra ser bombástico, ou o lugar já... O lugar, né, que já foi, era assim, e a gente trabalhava muito, cara. Eu falo assim que eu fiz tudo dentro do mundo de eventos. Eu já varri o Quitandinha. A equipe de limpeza não chegava, cara. Eu e meu sócio, a gente pegou a vassoura e varremos. Tem que acontecer, né? Pô, botava o relógio pra despertar 2 horas da manhã, saía com o Filipeta, ia pra frente do Zapata, botava nos carros, ia pra frente do Crepe, botava nos carros todos. Então, assim, a gente trabalhou muito em todas as etapas. Eu ficava do lado do cara do som, ficava do lado do cara da luz, ficava aí com o teu pai na banda. Então, assim, a gente sempre cuidou de tudo. Então, eu aprendi a fazer, sabe? Eu sei fazer tudo, você conhece o processo de fazer o evento. Tu viveu todos os momentos ali, né? Então, isso te dá uma... E também tinha que fazer acontecer, né? Eu acho que, tipo, a galera da limpeza não chegou. E aí? Não é só, deixa do jeito que tá. Não tem que fazer, né? A decoração a gente fazia tudo, cara. Maneiro. Foi uma época boa. Irado. E aí, cara, chegou no Tamboatá, que eu acho que foi um sucesso bizarro aqui em Petrópolis, né? Eu não peguei o Tamboatá. Eu escuto muita história lá em casa, as conversas, sempre falo que o Tamboatá era uma das melhores casas de festa em Petrópolis, não sei o que, era bom demais. Aí, na época que eu peguei uma fase ainda, as últimas fases antes da obra, né?
Eu ficava vendo meu primo indo, meu primo ia, e aí eu tinha uns 16 anos, 15 anos, e eu lembro que ele foi comemorar o aniversário dele, de 18, 19, não sei, no Tamboatá. E eu louco pra ir, eu falei, cara, tem que ir, todo mundo fala muito bem, minha mãe, tu não vai não. Ela foi, porque ela foi filmar o casamento que tava tendo lá, a galera de casamento, só eu fiquei em casa sozinho. Foi todo mundo da minha família, e eu doido pra ir. Perdeu. Perdi. Lá era muito maneiro mesmo, cara. Como é que foi que começou assim o Tamboatá lá? O Tamboatá nasceu em 2003, porque naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então a gente fazia uns 6 eventos, a Cool Produções, né? Que se tornou a empresa Cool Produções, que tem até hoje, aí faz grandes eventos. Chuchu, Renato mantiveram ela aí, mantiveram um nível altíssimo aí, cada vez melhor. Então, em 2003, não tinha nada disso de forma de comunicação. Então, a gente tinha que pegar o telefone, listinha, agenda de telefone, ligar um por um. E tinham 6 festas, então a gente só procurava os amigos na época das festas. Ligava pro cara, pô, vamos na minha festa, vamos na minha festa. A gente falou, pô, isso é chato pra caramba, né? Então, a gente tem que ter um local pra gente poder receber os amigos de maneira mais periódica, né? Tá sempre com os amigos. Não tem aquele negócio de só ligar quando quer alguma coisa, quando o cara quiser que ele comprasse o convite, né? E aí foi... Porque ficava nessa automático, né? Ah, sim, tá me ligando pra mas era quase isso. É. Mas todo mundo gostava de ser lembrado, de ser ligado, porque já sabia que era moda também, boa, né? Era coisa boa. E aí a gente abriu o Tamboatá de uma maneira assim que a gente não tinha interesse de ter lucro. Era só para fazer lobby com o patrocinador e receber os nossos amigos. E em 2 anos ele deu uma virada quando a gente fez o primeiro festival de inverno da Vivo, colocando Tony Garrido, Nando Reis, Lobão. Caraca, foi uma coisa assim que revolucionou a cidade. Foi em 2005, 2006. 2005, 2006. E aí revolucionou a cidade, porque era um palco pequeno, era um praticável de 3 metros. O artista super famoso só tocava em grandes shows, ali do lado do cara, na frente da pessoa. E aí realmente nós ficamos na moda, vamos dizer assim, mas coisa que a gente não queria era ser moda. Então a gente sempre fazia obra para ir melhorando, criamos Camarote 1, depois criamos Camarote 2, fizemos o que foi o maior sucesso, que foi uma tenda acústica, que quando a gente fez essa tenda, cara, foi assim, 2 anos do Tamboatá lotado, sexta e sábado, se não chegasse 10 horas da noite, não entrava. Caraca. Foi muito maneiro. Fila o tempo todo. Fila... Preciso que chegue um pouquinho o microfone dele? Ah, só chegar um pouquinho, isso. Aí show de bola. Chegar um pouquinho, show de bola. Fechou. Cara, eu vou te falar, vou te parabenizar aqui pelo estúdio. Ah, cara, valeu. que estúdio é muito profissional isso aqui, cara. Eu tô encantado. Valeu, obrigado. Muito maneiro mesmo, Tamo cara. junto, Parabéns. O pessoal da CK chegou firme aí em Petrópolis. Pô, cara, eu tô encantado aqui. Tá muito legal. Sempre falo, não tem um que entre aqui. Porque tu olha na internet, tu até vê que é maneiro e tal. Mas quando você chega aqui, todo mundo fala, que estúdio maneiro, cara. E deixa a gente confortável. Parece que eu tô em casa aqui batendo papo contigo. Que bom. É muito bacana. Que bom mesmo. Ouviu, né, galera? Chega mais pro estúdio CK. Isso aí. Os caras... É bom. E aí tu fez essa tenda e, cara, bombava. Pô, cara, foi o auge do negócio. Foi muita gente do Rio. Vinha gente, cara, de vários estados. Brasília, mais Minas. Era todo mundo querendo Tamboatá. Foi uma coisa assim, foi uma época não assim, era só boa. Galera de Petrópolis, né? Vinha muita gente do Rio, Vinha assim, muita né? gente do Rio. Cá. A gente ficou dava famoso. Uma movimentada legal. E isso sem internet, né, cara? Eu fico imaginando como é que deve... Na época não, começou o Orkut. Ah, já tinha o Orkut, né? Teve uma época que começou o Orkut. E aí vocês começaram a... Como é que foi o marketing? Assim, o que acontece? Meus dois sócios, eles não gostavam muito de aparecer. E quem gostava sempre de aparecer era eu. Gostava de estar na câmera, gostava de dar entrevista. Isso é contigo, Thiago? Era, falar com os artistas, fazia lista VIP. Então, era sempre comigo. Aí, na época, o Orkut só podia ter 800 ou 1000 pessoas, né? Aí eu tinha 6 ou 7 Orkut. Aí era aquele negócio que mandava para todo mundo. Mas era um trabalho de formiga, cara. Tinha que mandar um por um. As mensagens não tinham um spam. Mas aí começava a convidar as pessoas e o negócio deu certo. Maneiro. Eu imagino que devia ser difícil demais, cara. Cara, hoje é difícil você fazer com... Porque hoje tem muita coisa, então você compartilha muita coisa, é difícil chamar a galera. Imagina antigamente que ligando um por um, mas deve ter sido uma época maneira. Eu gostaria de ter vivido essa época, cara.
Eu gostaria de ter vivido essa época de hoje também, cara. Não, são dois épocas. Naquele tempo, com isso que tem hoje. Porra, cara. Tu voaria, né, Thiago? Ia ter 2 Tamboatá. Mas, e tu tem vontade de abrir outra casa de festa? Porra, nenhuma, cara. Nenhuma. Até hoje em dia, assim, eu tenho vários amigos que continuam, né, no meio aí dos artistas, fazendo show. Eu recebo muito convite pra ir em show fora, festival. Cara, eu não vou em mais nada, cara. Eu virei, assim, não gosto mais de sair assim. Aproveitou muito, né? Acho que eu cheguei no limite. Gastou. E, Thiago, lembrando de Tamboatá, cara, um perrengue. Hoje já acabou o Tamboatá, então hoje tu pode falar qualquer coisa. Os perrengues que ninguém sabe, os perrengues que era montar aquilo lá, organizar. Tem algum perrengue que você lembra e fala assim, caraca, esse dia, meu irmão? Cara, assim, a gente chegou a ter 80 funcionários no Tamboatá. A gente tinha a nossa própria equipe de marketing dentro do escritório. A gente profissionalizou muito. O Tamboatá era muito profissional, sabe? Tinha câmera em tudo. Então, assim, eu acho que não foi um perrengue, mas foi uma história, assim, que foi engraçada, porque antes de contratar as bandas, eu que contratava as bandas, eu mandava, como a gente dava muita oportunidade para as bandas desconhecidas, eu mandava a banda mandar para mim as músicas que elas iam tocar, para eu dar uma analisada para ver se aquilo tinha a ver com a casa, né? E se eram as músicas do momento, aí eu olhava aquilo e falava assim, beleza. Os caras mandavam um áudio e falavam assim, pô, os caras têm qualidade, vamos chamar os caras. E aí, teve uma banda, cara, que me mandou um set list lá, só com musiquinha da época, só musiquinha hype, maneira pra caramba. E, cara, quando os caras entraram, meu irmão, eles entraram já com solo assim de heavy metal. Aí todo mundo já parou, né, esperando aquela musiquinha pop, ficou todo mundo, e os caras mandando. Aí eu olhei assim o papelzinho que os caras botam da banda, botam na frente pra dizer as músicas. Eu falei, cara, não tem uma banda, não tem uma música dessas que eu conheço. Tudo música autoral de heavy metal, cara. Os caras, porra, tudo muito doido. Aí eu fui lá atrás no som, falei assim pro DJ, desliga a banda e entra com o som. Porra, cara. Aí o DJ desligou a banda e entrou com o som e os caras ficaram, né, sem... Eles começaram a ficar putos, cara, quiseram aí, foram lá atrás, depois processaram a gente. Que isso, mas aí perderam o processo, porque o cara falou assim, o juiz falou, pô, se os caras cortaram vocês, eles estavam te pagando, eles pagaram direito, pagaram, então, meu irmão, eles tinham direito de pagar. Não tem que reclamar. Mas essa foi brava, cara, que, pô, ficou todo mundo assim, pô, Thiago, que é isso? Que banda é essa? Que banda é essa? Eu falei, cara, não sei também, não era pra eles estarem tocando isso. Os caras mandaram ainda outra música. Porra, cara, os caras enganaram a gente. Então nossa, imagina a brigaiada. Esse foi um perrengue. Teve várias histórias, né, cara? Pô, o internacional lá do Jahuli. Cara, Jahuli, ele fez uma festa, né, cara? Primeiro que ele só queria champanhe importada, não podia... Tinha que ser o que ele queria. Tinha que ser... Meu irmão, e ele foi muito gozado, cara, que ele é um cara, assim, ele era muito receptivo. Então, assim, ele quis receber todo mundo, cara. A fila do negócio já era, sei lá, não sei que horas da manhã, 6 horas da manhã, ainda tinha fila pra tirar foto com ele. Não foi perrengue, mas foi uma coisa assim, história boa. Né? Boa. E eu ia até te perguntar, uma história assim, uma história de felicidade, que tu fala de Tamboatá, assim, cara, que aquece teu coração, fala assim, cara, que gostinho de lembrança boa. Cara, um artista também, o Nando Reis, que ele fez um show, cara, que o empresário dele falou assim pra mim, assim, ele tocou mais de 4 horas seguidas. Caraca. O empresário dele falou assim, cara, eu nunca vi ele tocar assim, ele toca no máximo 2 horas, ele tocou 4. E ele saiu de lá e falei, cara, eu tava me sentindo tão feliz daquele negócio de estar na frente da plateia. Ele tinha 1 metro da plateia, sabe? Era um... Pertinho, né? E aí as pessoas ficavam pedindo músicas, as músicas não eram dele. Sabe aquele lance? Toca Raul! E aí ele entrava na onda e tocava o Raul. Então, assim, aquele dia foi assim, foi maravilhoso, cara. Foi uma coisa que aquece o coração. Foi muito bom. É uma lembrança boa, né? E como é que tu chegava como é que tu chegou no primeiro famoso pra levar lá? Tipo assim, então, foi... Em alguma festa famosa, assim, não precisa ser no Tamboatá. Como é que você chegou no seu primeiro famoso, assim, cara? Tipo, pô, cheguei no cara, velho, vai vir. A primeira festa foi no Quitandinha. A gente fez essa festa do Halloween, que foi a primeira festa que a gente fez lá. E aí, 2 anos depois, a gente fez uma festa fantasia, que foi no ano 2000,
que comemorou 500 anos do descobrimento do Brasil. Uhum. E aí a gente se associou aos produtores da Tere Fantasy, que era uma festa assim que já tinha não sei quantos anos, assim, só ia gente famosa. E aí eles falaram assim, pô, olha, a gente vai levar o Vitor Fasano, vamos levar Thaís Araújo, vamos levar não sei o quê, Monique Evans, era galera da nossa época, né? E, meu irmão, e aí eles chegaram assim, eram vans e vans só de artista, cara, lotando assim o camarote, cara. Ficou todo mundo assim, cara, não acredito que esses caras estão aqui. Foi muito, Rodrigo Santoro na época, foi muita gente, cara. Um monte de jogador de futebol. Foi maneiríssimo. Foi maneiríssimo. Foi a primeira festa, assim, de alta, assim. Com artistas, com tudo, né? Porque aí atrai artista, também atrai famoso, né? Aí vinha a galera... Vem. Pra curtir, né? E aquela época a galera saía, né, cara? Gostava de uma bagunça, né? Era bom. Eu só escuto história. A gente lá em casa só vão contando história. Tanto da parte aqui, toda a parte da família. Todo mundo só conta história. Eu fico, caramba, cara, deve ter sido bom de verdade. Pô, as festas do Castelo. As festas do Castelo tem um perrengue. Qual? Pô, cara, festa do Castelo. Nós fizemos a festa junto com a Privilégio. Uma festa no Castelo junto com a Privilégio. Isso já foi mais recente. Não, naquela época também era. Sei lá, eu não lembro o ano certo, mas a gente fez junto com a Privilégio. E aí, cara, e a dona do castelo, ela gostava de chamar ela de baronesa. E aí a baronesa, ela tinha os seguranças dela. Que morava no castelo de verdade, né? E ela gostava e a gente tinha que pagar os seguranças, que era uma fortuna, eram os caras imensos mesmo, eram seguranças todos especiais, que vinham do Rio pra fazer isso. E aí ela tinha uns 6, 7 seguranças pra andar do lado dela. E, cara, nesse dia, caiu aquele temporal que só bate aqui em Petrópolis. Do nada, a tenda da Privilégio era o único lugar fechado, o castelo todo aberto, e a área VIP da baronesa. Meu irmão, todo mundo começou a invadir, cara. Nossa, aquele dia foi sinistro, cara. Não tinha segurança. Não tinha o que fazer, cara. Nossa, e aí? E aí que invadiram tudo. E ela ficou maluca. Ainda, porra, cara. E na primeira festa também que a gente fez no castelo, a gente não tinha venda antecipada. Uhum. Os convites eram vendidos na hora. Então tinha bilheteria, cara, e a fila ia lá na União Indústria. Caraca. E aí o pessoal queria começar a invadir o castelo. A gente fechou as portas do castelo. Neguinho, vamos invadir. Vamos invadir. E tinha sido a primeira festa do castelo. E o castelo era imenso, não tinha como botar segurança nos fundos do castelo. Não tinha cerca, não tinha nada. Se quisesse invadir, nego ia invadir de verdade. Cara, não tinha como. Então o Chuchu mandou botar graxa nas moitas. Aí de repente tu sabia os caras tudo cheio de graxa lá dentro do negócio, que era o cara que tinha pulado a cerca. Teve umas histórias boas. As histórias que eu acho que deve se sentar, tem papo pra mais de horas contando. Cara, tem. Cara, figura. Voltando ao tempo, Thiago, como é que virou bombeiro, cara? Do nada? Como é que foi isso? Não, o bombeiro, assim, eu sempre me preocupei muito com segurança, sabe? Uma coisa minha mesmo, cultural, gozado isso, né? E antes mesmo de ter as normas de fiscalização, norma técnica de você ter que ir no bombeiro para pedir autorização, eu já ia no quartel e tinha um coronel Ronildo, foi um coronel que ficou aqui durante muitos anos. Uhum. Ele ia lá pedir autorização, ele falou, Marcelo, mas pra que é isso? Eu falei, cara, eu quero. Faz um papel dizendo que você me autoriza. Naquela época o bombeiro podia até emprestar a ambulância ficava na porta. Hoje em dia não existe mais nada disso. Mas a ambulância do bombeiro ficava na porta do evento, que eu pedi autorização, pedi apoio deles, apoio da polícia. E aí o coronel, esse Ronildo falou assim, porra, você tem tudo pra ser bombeiro, cara. Você tinha que ser bombeiro, queria te ver de vermelho aqui. Aí quando abriu o concurso para dentista do bombeiro, ele me chamou no quartel. Ele falou, Tiago, olha só, vai ter o concurso para dentista do bombeiro. Faz isso, cara. E na época eu dava aula em 2 faculdades, dava aula em Taubaté e em Nova Iguaçu. Uhum. Então eu tava com muita teoria na cabeça. E aí eu falei, cara, vou fazer esse concurso. Aí fiz e passei e tô aí. Fiquei 20 e poucos anos no bombeiro. Caraca, 20 e poucos anos. Até me aposentar. Cara, já sou aposentado, já sou velho. Sou major da reserva. Tá experiente, pô. Tô experiente pra cara. Muito experiente. E aí tu conciliava, então, essa época do bombeiro com as festas? Levava tudo junto, cara. Fazia bombeiro, fazia festa. E
E era uma coisa boa, porque eu mantinha todo... Às vezes a gente falava assim, pô, já vendemos não sei quantos convites, e os convites tinham esgotados, e a gente tinha uma demanda para atender mais muitos. E eu falava assim, cara, não vamos vender mais nenhum. Porque esse um que a gente vai vender pode ser o que dê a confusão. Então a gente Preferia algo seguro. A gente nunca teve olho grande, sabe? Uhum. De falar assim, pô, vamos vender mais 100, vamos vender mais 200, vamos vender mais... Nunca fizemos isso. A gente combinou 500, era 500. Mesmo se tivesse mais 500 querendo comprar. Maneiro. E isso que eu acho que fez o negócio, deu segurança para os pais deixarem os filhos frequentarem as nossas festas. O Tamboatá, principalmente, cara. O Tamboatá era tão seguro que os pais dos amigos, dos filhos, né? Eles podiam frequentar o Tamboatá com tranquilidade, porque sabia que não ia ter confusão, sabe? Aquele lugar que você vai mandar teu filho, fala assim, pode ir pra lá que lá vai estar tranquilo. Sabia que era uma boate mais elitizada, vamos dizer assim, um pouco mais elitizada. Mas eu acho que a preocupação nossa com segurança sempre foi muito grande. A gente não tinha, cara... É o que eu tô falando das normas de segurança, cara. A gente mandava fazer. O Tamboatá teve uma vez que a gente fez a parede de ponta a ponta com saída de emergência, cara. Foi uma fortuna que a gente investiu nisso. E ninguém tinha mandado a gente fazer, não. A gente fez porque a gente achava que aquilo ali que a gente tinha que ter. Esse lado teu de ter essa preocupação com segurança, o bombeiro, ali acho que fez isso virar uma chave, né? Então, talvez. Eu sempre fui muito ligado nisso, cara. E essa parte de eventos, cara, se você não ficar ligado nisso, cara... É muito problema, né? Pô, pode acontecer uma tragédia de uma hora pra outra. Você vê a Boate Kiss, né? Pô, a gente ficou morrendo de medo quando o negócio aconteceu. Que deixa todo mundo louco, né? Que isso é uma coisa que pode acontecer. É normal, cara. Né? Não. O que pegou lá foi normal. Acontecia em todos os casos, né? Todos os negócios. Deve dar uma preocupação. Você acredita que eu nunca deixei ter foguinho? Nunca tinha deixado? Nunca deixamos ter. Aquele foguinho do champanhe, né? Cara, desde o início eu falei, cara, não vai ter foguinho. Vela. Não vai ter vela. Eu era o chato. Sabe o cara chato? Era eu. Bebida. Os caras doidão. A gente sabe que não... Que funciona assim, né? Tipo, porra, cara, dá besteira, né? Esse foguinho na mão da galera doidona. Mas é verdade. E, Tchelo, me conta, cara. Alto nível, hein? Aí, mano. Nada como vir em programa rico, cara. Aí, olha. Ó, tá vendo? Água limpa, água direto da fonte. Essa aguinha é maneira, cara. Boa. O propósito delas é maneiro também da marca. Bem legal. Isso, cara, o propósito eu acho que é uma coisa assim, muito interessante. De tudo que a gente faz, eu principalmente, assim, eu acho que eu acredito muito no propósito, sabe? Eu acredito no que levou a pessoa a estar fazendo aquilo. Porque você copiar o produto, você copiar a embalagem, todo mundo vai te copiar. Você não vai ter jeito. A primeira vez que você fizer, as pessoas vão seguir o teu... Mas o porquê que você fez aquilo, eu acho que isso que é o mais bacana, cara. E é isso que leva o sucesso. É o porquê que você tá fazendo isso, sabe? Verdade. E essa marca é legal, ela a cada uma lata vendida, né? Tem até escrito aqui, uma lata vendida, levamos 1 litro de água potável para lugar maneiro. Que não tem. Maneiro. É incrível, eu acho. Eu sou fã. E cada vez mais as pessoas estão comprando as coisas com os propósitos das empresas, né? Com certeza. Essa empresa tem o Scooby, né? É o surfista. E ele passa essa essência pra galera. Maneiro de isso. Essência de bom cara, bom... Eu acredito que as pessoas comprem essa água por conta disso. Bacana. É o que você falou, é a essência. Thiago, você me falou, cara, que tinha recebido uma medalha Avante no Bombeiro, cara. Sim, recebi. Que medalha é essa? É uma medalha de uma honraria, né, que o bombeiro dá para quem presta serviços relevantes dentro do bombeiro. Porque, na verdade, assim, eu entrei no bombeiro como dentista, mas nunca trabalhei como dentista, cara. Fiz ação social, fiz congresso, rodei o estado inteiro dando palestra para as crianças, falando sobre meio ambiente, sobre prevenção de drogas. E aí depois eu comecei a trabalhar no setor de projetos. Então, liderei o setor de projetos, então consegui reformar quartel só com verbas dos amigos, sabe? Dos empresários, dos empresários da cidade que se preocupam. Você ser bombeiro é a única entidade que tem 99% de aprovação, cara. Você sabe o que é isso, cara? Não existe isso em lugar nenhum do mundo, cara. Mas isso é no bombeiro do Rio de Janeiro. É uma coisa assim que é fantástica. É maneiro demais. Né? E aí você vai falar sempre pro cara assim, pô, cara, a gente tá precisando, fazer isso aqui porque o soldado tá dormindo desse jeito. Eles vão e ajudam, sabe?
Então, eu sempre fui um cara assim que me dediquei muito para dentro da corporação para ver o olhar interno. Então, a gente montou academia para os bombeiros, montamos biblioteca. Maneiro, movimentou de verdade os 20 anos que você ficou lá. A gente movimentou. Eu não fiz sozinho, né, cara? Uhum. Tinha um comandante que era o coronel Rafael Simão, que foi assim um cara assim que é diferenciado, cara. Ele pensa muito na frente, pensa muito coração, corporação, e me levou junto nessa ideologia, que é o propósito. E acabou tu tá que a gente... ali, ele também, se juntar os dois, fazerem acontecer. Porra, ele me espelhava muito nele, o cara é um líder nato. Maneiro, maneiríssimo demais. E aí, Tchelo, a gente sabe também que você é envolvido demais com a gastronomia da cidade. Você gosta, acho que, né? Você é cozinheiro. Eu amo, O meu hobby, eu acho que hoje, meu hobby principal é cozinha, né, cara? Então, assim, eu gosto de cozinhar pra caramba e comecei a cozinhar por necessidade. Na casa da morei com a minha mãe até 30 e poucos anos, devia ter uns 32 anos quando eu saí de casa. Ouviu, né? Tô com 26, vou continuar morando contigo. Eu saí de casa em 2001, quando eu aluguei uma casa ali no Mirante do Sol Nascente, para ver se eu ia gostar de morar em Itaipava, que eu morava com meu pai em Petrópolis. E na casa do meu pai e da minha mãe, tinha uma moça que cozinhava lá, cara, mas ela cozinhava muito. A comida era muito boa, Então a gente tava acostumado a comer bem. Comer bem todos os dias. E aí quando eu me mudei, minha mulher foi comigo, Isabela não sabia fazer um ovo e eu também não. Aí a gente, na nossa casa, a gente tinha um micro-ondas e um fogão de uma boca. E eu comecei a falar assim, cara, não tô comendo direito, cadê minha comida, né? E aí o pai tem como mandar uma marmita pra cá? Quase isso. Aí eu falei assim, eu tenho que aprender a cozinhar. Aí comprei um livro, Cozinhando com Micro-ondas. Aí comecei a olhar aquelas receitas, comecei a inventar, e eu falei, cara, esse negócio é bom, e os negócios dentro do micro-ondas estavam ficando bom. Eu falei, vou comprar um fogão agora. Aí comecei a ler muito, estudar muito, ver reality de gastronomia, Jamie Oliver, cara que cozinha fácil, de uma maneira, ele explica fácil, e a cozinha é boa, e assim, e aí comecei a progredir. E quando começou o Instagram, eu fui um dos primeiros usuários, né, cara? Porque por conta dos eventos e tudo. Antes mesmo do Instagram estar aqui no Brasil, eu só tinha o Instagram nos Estados Unidos e tudo em inglês. Eu já era. Então, e como eu fazia as listas VIP, todo mundo me seguia do negócio. Meu Instagram era super bombado, saiu bombado. E eu comecei a postar os pratos que eu fazia, né, de comida, e começou o pessoal, cara, isso aqui deve ter uma delícia, não sei o quê. Não tinha reels, não tinha stories, naquela época era só a fotinha mesmo. E aí o seu Marcelino, dono aqui da Cerâmica Salvador, que tem em Itaipava, ele falou assim, leva uns pratos meu filho, pra você tirar as fotos com meus pratos, pra ficar mais bonito as tuas fotos. E aí o negócio foi, cara, desandou. Eu engatei na gastronomia, fiz alguns cursos. E aí isso me levou a convite para ser sócio de restaurante, abriu depois o último que foi o Centro Gastronômico Pátio Bar com o Rodrigo Simão, e foi, cara. E hoje eu tô me especializando em vinhos, né? Lá na Cordon Bleu por conta disso. Em Botafogo, né? Em Botafogo, E assim, eu sou um cara que tava falando ontem com as minhas filhas, cara, tem 10 anos que eu como muito em restaurante, e assim, os restaurantes estão me pagando pra eu comer lá, sabe? Então assim, eu tô com uma gastronomia muito afiada, já fui não sei quantos restaurantes Michelin. E você conhece muita gente também, né, Thiago? Conheço muita gente. Conhece muita gente, então isso te dá uma liberdade também de chegar nessas pessoas, e com um trabalho bem feito as pessoas querem. E aí você tá visitando, então, os restaurantes. Sim, eu escrevo uma coluna já há 5 anos, que é a Sabor em Cena, no Diário de Petrópolis. E lá eu comecei a trabalhar essa coluna, porque assim, quando você escreve para um jornal, se você mandar só a coluna para lá, você depende só da mídia do jornal para as pessoas lerem a tua coluna. E o que eu fiz foi, eu fazia anúncios da minha coluna no Instagram, patrocinava, né? E aí começou a ter uma repercussão muito grande. Dos donos dos restaurantes começaram a me chamar, falou, vem fazer a matéria aqui. E eu nunca cobrei. Eu não cobro para fazer a matéria. Tudo que tá ali é realmente o que eu sinto. E se eu não gostar, eu não escrevo. Caraca. Eu já não escrevi 3. É mesmo?
Mas em 5 anos tá bom, tá? A média tá bom, boa. Tá bom. Daqui de É, Petrópolis? daqui de Petrópolis, é. E eu falei com o dono, falei assim, olha, não vou, porque eu não vou mentir, cara, não adianta. O que tá ali é de coração mesmo. Todas as minhas opiniões, é o que eu sinto, é o que eu coloco. Porque deve ser difícil, né, cara? Você tá, às vezes você tá sendo pago pra ir num restaurante, aí você não gostou e falar que tem que Mas por isso que eu não pego. Eu vendo os rios, né, cara? Aí se o cara quiser fazer um rio, quiser fazer um negócio pra eu ir lá, fazer a divulgação do restaurante, é uma coisa. Agora, dentro da coluna, onde eu tô sendo, tipo, falando sobre gastronomia, qualidade de restaurante, qualidade da comida, eu não aceito dinheiro, não aceito nada, e tudo que ali é verdadeiro mesmo. Falando em comida, ele trouxe um presente pra gente aqui, ó. Biscoitinho mentirinha. Bom demais. Luciana, obrigado. Aí, ó. Esse biscoitinho, ele faz parte de um kit de boas-vindas do projeto Roteiros do Anfitrião. Vamos abrir aqui agora. Isso é um espetáculo, né? Um biscoitinho aqui. Aí, ó. Bom, né? Pô, cara, o Cats arrebenta. Isso aqui vai rápido. Eu acho, assim, que são empresas que são petropolitanas. Casa do Alemão, que saiu daqui, sabe? São empresas que representam a nossa cidade. Então, a cara de Petrópolis. É a cara de Petrópolis. O Cats é a cara de Petrópolis, sabe? Então, assim, é uma coisa que você faz com um orgulho danado. Eu tenho um orgulho de falar assim, olha, tô fazendo um kit com Cats, Casa do Alemão e Brew Point. Só Petrópolis, sabe? Isso é só coisa boa. Não tem uma coisa mais ou menos. Explica aí esse kit que tu tava explicando, eu te cortei. Esse kit que você faz... Esse kit aí vai ser um kit de boas-vindas. É um projeto Roteiros do Anfitrião. Eu, agora em... Olha, eu falando bem de mim mesmo, né? Aí. Eu tenho que falar. Eu agora, no início do ano, fui nomeado embaixador do turismo no Rio de Janeiro. Como é que não pode falar bem disso? É bom, coisa boa, coisa boa tem que falar. Se fosse mentira... né? Aí não dava, né? Aí ia passar como mentiroso, como o Naldo, né? O cara, essa conta é mentira. Então, mas é verdade, então tem que falar bem. E aí, eu tipo assim, eu falei, cara, pô, já tô fazendo os negócios do turismo, eu vou fazer mais ainda, sabe? Então, uma coisa que eu falei, eu tenho que fazer mais ainda. E aí, criei esse projeto, Roteiros do Anfitrião, que é para valorizar as hospedagens de curta duração, dessas de Airbnb, do Booking. Então, eu criei uns kits gratuitos, eu dou pros proprietários das habitações, darem de presente pros hóspedes. Então, são mapas com os pontos dos melhores comércios de Petrópolis, que vão estar ali indicados pro cliente ir, e depois aquilo vira um mapa, um quadro. O mapa vira um quadro pro cliente. Que eu acho assim que a gente tá vivendo essa era digital, mas, cara, às vezes faz falta você pegar alguma coisa assim, sabe? De levar para casa uma lembrança, uma coisa... Sem ser uma foto. Sem ser uma foto digital. Então aquilo ali o cara vai pegar, igual meu sogro tem na casa dele tem um negócio de búzio assim, um quadro de búzio que tá lá não sei quantos anos, e fica lá um quadro, é maneiríssimo, sabe? Então agora eu tô fazendo isso com Petrópolis. É um quadro lúdico, com os pontos maneiros. E as pessoas vêm pra cá pra visitar a cidade, né? Exato. A cidade é um ponto turístico gigante. Porra, todo canto tem, e as pessoas gostam das marcas. Então, pô, fazer um quadro realmente é uma jogada... É maneiro, né? Maneiríssima. E aí as pessoas ainda ganham um biscoitinho. Ganha biscoitinho do Alemão, ganha cerveja artesanal. Pô, cara, Petrópolis cidade é a capital estadual da cerveja, capital estadual do casamento. Então, assim, cara, Petrópolis tem muita coisa, muita né? qualidade. Ó, você que tem um espaço para alugar para as pessoas, procura o Tchelo aí. É isso aí, pode procurar. Já estamos carinho. Imagina o seu hóspede chegando e ganhando. Pô, você tá maluco. Tá maluco. É estrela 5 pra cima, não tem como os caras falar mal. Também tem isso. Eu só cadastro com 4.8 pra cima. Menos eu não cadastro, não. Isso é bom. Porque é aquilo que eu tava conversando contigo antes do programa, cara, é uma questão de confiança entre o anfitrião e o hóspede. Se o cara promete que vai encontrar um estúdio, vem pra cá, meu estúdio, chega aqui, não tem o som. Tudo caindo. O cara não vai ter confiança. Não adianta aquele cara indicar nada, que ele não vai ter confiança. Pô, o cara não me entregou nem a casa direito, que ele tá falando que aquele lugar ali é bom pra eu ir. Não vai. Verdade. Agora, se chega lá, a casa é do jeito que o cara falou, um monte de mimo pro cara, o cara fala, porra, isso aqui deve ser bom mesmo. Então... Faz sentido. Funciona. Faz sentido. E é maneiro botar
Que é do 4.8. 4.8 pra cima, não tem jeito. Não tem jeito, Tem que ser bom pra indicar. Tem que ser excelente. E aí, cara, esse novo conceito que tu tá fazendo de visitar os restaurantes tá fluindo tipo assim, no Reels. E você tem proposta pro futuro? Tipo assim, você tem vontade de bombar isso mais e fazer mais, ter mais propostas de restaurantes, pensar fora de Petrópolis? Não sei se você já faz isso. Eu já tive umas propostas para fazer agora no Rio. E é com essa coisa de estar ali com a visibilidade, estar ali na Cordon Bleu, né? Você acaba fazendo... Minha turma tem vários comerciantes, tem uma menina que ela é degustadora profissional de queijo. Legal. Então ela vai para França ser jurada de queijo. Ah, que maneiro. Tem uma outra que faz toda a assessoria do Claude Tragot, do Cara do Ouro. Minha professora agora é a... Tem várias professoras, né? Mas tem, tipo assim, a Cecília Aldaz, que é a dona do Ouro, e acabou de ser premiada. Então, assim, legal. As oportunidades... É um network incrível, né? É aquilo que a gente tá falando. Se você ficar em casa sentado, provavelmente ninguém vai te lembrar de você. Agora, se você estiver fazendo um monte de coisa, você vai se lembrar toda hora, sabe? Verdade. Então, verdade. assim, eu fiquei na Locando durante 3 meses. Então, assim, tive um network imenso estando lá no Locando. O Luiz Fernando é um cara visionário, ele conseguiu reerguer um shopping que estava muito ruim, que era o Shopping Estação, que estava lá com 6 lojas. Agora todas as lojas do shopping estão ocupadas. É verdade, renasceu ali. Então, assim, você tem a oportunidade de estar com gente boa, você vai ser bom também, né, cara? Se você tiver com gente boa, você vai ser bom. Se você andar com quem tá em casa o dia inteiro dormindo de pijama, brother, você vai dormir o dia inteiro vai também. Dormir, você não vai ser... É verdade. Você não vai sair pra fazer nada, sacou? Faz sentido. As boas companhias... Aquilo que a mãe fala pra gente, anda com boa companhia, é verdade, cara. É verdade mesmo, pior que é. Eu postei um Reels esses dias falando sobre isso. Eu tenho alguns amigos que estão treinando pra maratona, pro Iron. Tem 2 pra maratona, 1 pro Iron e outros, né? Eu gosto de correr também, tô sempre na área. E aí a Power Run, então, tu vai estar dentro, né? Eu tô dentro. Ano passado. Ontem, inclusive, meu treino foi com a camisa do ano passado. É mesmo? Esse ano a gente tá vindo com um monte de novidade. Acabei de sair lá do Palácio de Cristal. Maneiro. Fui lá gravar a chamada. Primeiro fala aí o que é a Barrel Run pra galera que não conhece. Então, esse ano vai ter a segunda edição da Bauer Run. É uma corrida de rua que faz o centro histórico durante a Bauer Fest. Esse ano vai ser dia 6 de julho, um domingo. E a gente aumentou o desafio para 7 quilômetros. É o que eu falo ali que... correr 5 km, agora todo mundo já tá correndo. Então vamos aumentar, vamos para 7. Um passinho a mais. Não tenham medo, que é igual quando a visita chega em casa na hora do almoço. Você vai dividir ali o almoço, vai dar para os 2 comerem. A energia para correr 2 km todo mundo tem a mais. Não se preocupe. Dá mais energia do local. Não se preocupe que vai conseguir correr os 7 km tranquilamente. E aí esse ano a gente está com uma parceria com a YouCan. A YouCan fez a parceria também com a Olímpicos. Muito mais. Então vamos dar tênis pros vencedores. Irado. Vamos ter, vai ter brinde, vai ter sorteio de bicicleta. Fechei uma parceria com a Sol e Neve, que é um dos melhores picolés que existe, né, cara? Que maneiro. Então o cara vai chegar na chegada, ele já vai receber um picolé, além da fruta pra caramba. Então, assim, fechei com as empresas Petrofrutas, Petrópolis. Vai dar Brasiline. Cara, Brasiline, cara, as pessoas não têm noção do que é essa empresa. Ela tem 500 funcionários. É gigantesca. Ela é gigantesca. Ela faz as camisas. Eu faço faculdade com o Carlos. Caraca, que maneiro, cara. Arquitetura, Carlos. Ele é gente boa, cara. Gente finíssima. Pô, os caras fazem as camisas com a tecnologia pros clubes de futebol. Então a galera vai correr, cara, com a camisa deles. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa assim que a gente tá dando... a gente tem que tá com a galera de Petrópolis, sabe? O que eu falei, o orgulho de ser petropolitano, cara. Maneiríssimo. É isso que a gente trouxe pra cá, pro Pod Hype, cara. Eu sei, cara. Fazer furar essa bolha que a gente tem muita qualidade aqui, cara. É isso. A gente precisa furar essa bolha de cidade pequena que a gente tem aqui, mostrando esses talentos. E o Pod Hype é isso. Parabéns, tu tá aqui, cara. Tu tá no hype, literalmente. Eu fico feliz de estar aí na tua lista aí do hype. Eu fiquei de cara com tudo que você faz, tudo que você já explicou aqui. Parabéns mesmo por essa, porque eu até me inspiro, cara, em você. Que Tô bom. me inspirando em você, porque eu sou, igual eu te falei, arquitetura, filmagem, a gente tá aqui com podcast, animação de festa, a gente tá correndo. Vambora. Cara, eu fui numa palestra de negócios criativos.
E o cara falou assim, quem tem filho de 2 ou 3 anos, esse filho vai ter no mínimo 5 ou 6 profissões diferentes. Não é trabalhos não, cara. Então assim, o mundo tá muito rápido, tá muito acelerado, informação corrida. Inteligência artificial, cara, hoje quem não tiver com inteligência artificial, que já não tiver treinando ali no chat GPT, fazer os prompts, fazer não sei o que, já tá pra trás, cara. É, verdade. Já tá pra trás. Verdade mesmo. Eu fiz um curso de... Nem botei isso aí, ó. Fiz um curso ó, de roteirista. Eu fiz curso de roteirista pra cinema e storytelling e copy. Uhum. Só que no dia a dia eu contratava uma pessoa pra fazer storytelling e copy pra mim. Hoje eu não faço mais, não tenho mais essa pessoa que eu contrato, cara. Já faço direto com o GPT. Ele já me dá o meu... Já escreve... Tá roubando algumas funções, né? Sim, tá te dando umas facilidades absurdas. Eu uso bastante também com tudo. Tem um hospital, cara, na China, que ele já é todo informatizado, todo com inteligência artificial, cara. O médico que te atendeu aqui, ele vai falar, o robozinho, o robô anda pelo teto, não anda pelo chão, não. Ele vai andando pelo teto, vai até onde o depósito de medicamentos, pega o medicamento, volta e dá pro médico. Cara, uma coisa assim... Agilidade, né? Agilidade. Se souber usar tecnologia com... tem que ter a cabeça, né? Cabeça, pra poder, não adianta... Né? Se é usada certa, meu irmão, acho que flui de uma tal maneira. A gente entrou no mundo do esporte. A Bar Run, que tá chegando aí, tá perto. 6 de julho, tá aí. Tô lá, hein? Tá bom. Teu ingresso tá comigo. Fechou. É ingresso, viu? O produtor de evento, né? Tua inscrição. Teu ingresso tá comigo. Teu ingresso do convite tá comigo. Fechou, hein? A gente vai fazer um conteúdo maneiro lá, então. Boa, maneiro, pode crer. Fechou. Tá fechado. Mas então. Quero ver tu pegar pod, que eu quero ir lá no pod te entregar o teu troféu. A gente tá em 15 de maio. Uma coisa, quer ver uma coisa que rolou ano passado? Ano passado a gente fez o troféu, a festa cervejeira, Fest. A gente saiu de dentro da primeira fábrica cervejeira do Brasil, Boêmia. E me inspirei, cara, naquela maratona de Munique, onde o campeão ganha uma taça desse tamanho assim, só que não é taça, é um copo, né? Cheio de cerveja, um copão, primeiro lugar, segundo lugar. E eu falei com o pessoal da Boêmia, falei assim, vamos fazer a garrafa de cerveja com primeiro lugar, segundo lugar. Caraca, meu irmão, tiro saiu pela culatra. Puta que... Putz, um negócio que não deu certo. Nego caiu de pau. Cara, mas a gente malhou muita gente, cara. Mas esse ano vai ser um troféu maneiro, de ferro. Vocês querem troféu? Vai ser troféu. Vai ser troféuzão mesmo, digno da galera. Cara, eles não entenderam o espírito normal, cara. Mas, cara, eu sou assim, eu não bebo cerveja. Não gosto. Não é que eu não consigo beber cerveja. Mas, cara, eu tô correndo uma corrida que é, na época da Bauer, uma festa cervejeira. Tô saindo de dentro da maior cervejaria. Isso. Tô fazendo de tudo. Eu comprei aquilo ali sabendo que eu tava fazendo parte de uma coisa que envolve a cerveja. Aí nego vem reclamar que o troféu é uma cerveja. Pô, cara, mas nossa, reclamaram muito, cara. Nossa, caíram muito de pau na gente. Então esse ano, cara, não tem nada de cerveja. Abolimos a cerveja, abolimos dessa ideia. Às vezes você pensar muito fora da caixa... Dá problema, né, cara? Então, assim, esse dia, esse evento não foi bem aceito com o negócio da garrafa, não, mas a gente tá fazendo uma boa propaganda que a medalha agora vai ser com... Cara, toda hora tô dando negócio aí, né? Então, a medalha vai ser do Palácio de Cristal, vai ser maneiro, vai ser tudo muito bonito. O kitzinho tá irado. Pô, bagzinho da Olímpicos. Vai ser irado. Falou de pegar pódio, difícil, hein? Não é nada. A garotada aí, filho, geral impossível. Não, geral esquece. Geral impossível. Geral só tem um. Iago. Que é o Iago. E ele não ia, hein? O pai dele me ligou hoje. Ele vai. Falando que mudou, ele ia fazer uma outra prova que ia no Rio de Janeiro, que tinha marcado pro mesmo dia. Aí ele falou, cara, a organização desmarcou a outra prova, ele vai correr. Esse moleque é um absurdo. Então, é uma máquina. Primeiro lugar geral aí já tá... 99% é garantido que é ele. Ele tá correndo muito, cara. É uma máquina. E humilde demais. Mas tu também pode correr bem também, cara. Vamos ver se eu consigo pegar 25, 29 ali... Vai ter por categoria? Vai ter por categoria. Galera, olha só. Hoje em dia tá sendo raro ter premiação por categoria. A prova boa, prova legal. Vai ser tudo muito maneiro. A hidratação com a água especial com sais minerais, não é essa água normal, não. Ah, que maneiro, essa eu não vi. Puta, a hidratação vai ser irada também, cara. A gente estamos caprichando, cara. Maneiro. Assim, eu acredito
que se a gente tá dentro de uma festa assim maravilhosa, né? E se a gente puder contribuir para trazer mais turistas que venham com a ideia de correr aqui por dentro de todos os... E aproveitar a festa depois. Cara... Porque isso virou... Cara, isso virou uma febre mesmo. Eu viajo pra correr. Eu também. Quando eu fazia o Ironman... A gente vai entrar nesse ponto do Ironman, que é um ponto, meu irmão, pesado. Não é nada. Porque, igual, eu fui agora, fiz 21 no Rio, fui pro Rio só pra correr. Eu adoro. Tem uns amigos que vão pra São Paulo só pra correr e... pra morrer mesmo, porque eu corri 21 e morri lá. Acabei igual um capenga, dor no pé. 21 pra mim eu acho que é a distância que eu mais gosto. É gostoso. Eu adoro, cara. 21 pra mim eu me amarrei na prova, fiz aquela Half Marathon. No Rio. Que eu fiz também já. É muito boa, né? Só orla, só pega a orla. É muito gostoso. São só maluco, é só maluco. 5 horas da manhã. No túnelzinho e tava com boate no túnel? Tinha umas bandas. Tinha umas bandinhas, os caras tocando surdo, caixa, cara, essa banda feminina. Muito maneiro. Eu acho isso muito maneiro, cara. Aí, uma ideia. A bandinha da Bauer. A gente tem essa ideia. Aí os caras já estão pensando fora da casinha. Tiago, Ironman, 5 Ironman. Pra quem não conhece Iron Man, o cara nada, quase 2 km. O Iron Man 70.3, né? Não, mas já é, meu irmão, já é o Iron Man, 70.3. O cara nada 1.9, né? 2 km. 2 km. Sempre dá mais. Sempre dá mais. Sempre mexe. Isso aí. 2 km, pedala 90 e corre 21. 21. É isso aí. Isso é coisa de doido, é coisa de doido se pensar. Cara, chega uma hora que você treina tanto, cara. Quando eu comecei com sprint, né? Comecei com Ironman, comecei com prova de sprint. E depois chegou uma hora que o meu treino era todo dia era o sprint. E aí eu já tava assim, porra, caramba, é muito fácil. E eu peguei um bom técnico. Meu primeiro Ironman foi em 2016. E eu peguei o cara, meu irmão, o cara me deixou assim muito afiado, cara. Quando eu terminei a prova, eu falei, porra, cara, isso que o pessoal chora. E tranquilo. Porra, eu rindo, cara. Rindo. Aí no segundo ano, eu quase fui atropelado de bike. Na prova? Não. Treinando. Treinando na BR-040. O caminhão não me pegou, mas a velocidade que ele tava e o vento me derrubou na estrada. Caraca. E aí eu fiquei com aquilo, falei, cara, não vou mais pedalar na estrada. Abandonei minha speed e fiquei treinando mountain bike. Ficava andando de mountain bike achando que era a mesma coisa. Não parei de fazer o coach, que eu falei, não, porra, já sei. Já tô fera. Já tô fera. Não preciso de mais nada, não preciso mais de coach nenhum, vou só eu. Não preciso mais de pedalar na estrada também, não vou pedalar aqui no morro aqui, que vai dar tudo, vai estar a mesma coisa. Cara, meu irmão, quando eu fui fazer a prova, meu irmão, na natação, eu sempre nadei muito bem, então natação era o meu forte, eu saí assim nos 20% primeiro da natação. E aí depois chego nos 90% último. Mas todo mundo me passa. A partida, meu irmão, eu falo, esse cara é um monstro. Cara, a minha transição, cara, eu enxugo o pé, boto talco. Minha transição é 20 minutos de transição. Eu vou pra correr pra me divertir, não vou pra passar perrengue. Então, quando eu entrei na bicicleta, cara, comecei a pedalar, juro, cara, assim, no quilômetro 15, 20, eu já tava morto. Falei, caraca, cara, o que aconteceu? Tô morto, não acredito. Perdeu o costume. Pra subir aquele negócio lá da pedra lá de Guaratiba, lá, já foi um transtorno, porque quando eu entrei na corrida, cara, morto. Aí eu olhava assim e falei, cara, vou desistir. Aí eu olhava assim pra minha família, falei assim, porra, não vou desistir, não vou deixar os caras vieram aqui me ver, cara, treinando esse tempo, não vou passar essa vergonha não, cara, vou terminar. Mas foi muito suado, cara, foi muito ruim, cara. Foi horrível, cara. O que eu fiz no primeiro ano, que eu tirei assim de letra. O segundo foi... Aí me arrasei, cara. Mas me arrasei mesmo, cara. Foi tudo errado. Não tava mais alimentando. Putz, comendo pra caramba, bebendo pra caramba. E faz diferença. Faz muita diferença, cara. Faz diferença. Você tem que ter um foco, cara. E aí depois eu entrei de novo na linha e aí os outros também foram tranquilos. Maneiro, maneiríssimo. Porra, parabéns, porque é uma luta. Eu vejo, tem um amigo meu, Christian, porra, top, moleque em alta, e treina 4 horas por dia. Eu treinava 3 horas por dia. 3 horas. Ontem mesmo, eu estava no Vale das Videzas e ele mandou, pô, aí tem uma subida boa, né? Eu falei, bota boa nisso. Se tu vir treinar aqui, vem preparado. Ele foi, encarou lá hoje. Maneiríssimo. Tiago, mais uma coisa inusitada, que é o snowboard. Porra, cara, snowboard.
esse ano fazem 30 anos, cara, que eu fui pela primeira vez pra fazer snowboard. Fui pro Colorado, uma cidadezinha chamada Breckenridge. Aí era Breckenridge, Aspen, Vail, Arapahoe Base. Arapahoe Base é uma montanha assim tão casca grossa mesmo que não tem nem esquiador, brother. É só snowboardista. Só craque. Só nego muito... E assim, fomos em 12. Éramos 12 amigos. Eu escrevi até uma crônica agora, mandei pros 12, mas só não posso divulgar, cara. Porque a gente fez tanta... Foi tanta loucura nessa que a gente não posso divulgar. Mas eu escrevi a crônica contando a história da viagem e mandei pra eles. Foi 30 anos esse ano. E assim, foi fantástico, cara. A gente caía, cara, aquele negócio do brasileiro, querer ficar em pé. O instrutor olhou pra gente, acrobates. E aí, porra, virou uma paixão. 2 malucos juntos. É. Pô, deve ter sido uma zoeira. Porra, que não foi muito, foi assim, foi a melhor experiência. E snowboard é o melhor esporte do mundo. Maneiríssimo. E Disparado. ainda ganhou o selo de expert. Mas isso já foi agora, foi em 2017, esquiando em Les Deux Alpes, na França. Lá você esquia você tem que esquiar matriculado na escola de esqui e snowboard francesa, né? Então, no final da semana, eu ganhei um certificado de expert em snowboard. Maneiríssimo. E aí, para poder rodar lá na França à vontade. Maneiríssimo, maneiríssimo. E o que te virou a chave, cara, de ser, assim, sempre foi esportista, desde novo? Cara, eu sempre gostei de esporte, cara. O único esporte que eu não fazia era o futebol, que uma perna atrapalhava a outra, cara, não adiantava. Cara, futebol pra mim nunca Não dá pra ser bom em tudo, né? Eu não sou bom em outras coisas, não. Eu sou tripateta, entendeu? Eu não sou triatleta, eu sou tripateta. Eu faço na garra, na vontade. Bom E assim, o triatlon pra mim, cara, ele nasceu em superação mesmo, né? Eu contei que hoje que fiquei 3 meses sem andar, tive que largar a odontologia. Os médicos desacreditaram mesmo, falaram assim, cara... Com todos esses problemas ainda correr. Sim, e pedalar, o médico falou, porra, cara, você não vai poder correr nunca mais, você não esquece esporte. Então assim, eu consegui dar uma volta por cima, eu falei, cara, comecei fazendo hidroginástica junto com os velhinhos. Você imagina, os velhinhos era eu, cara. Só que na época eu ainda era novo, né? Agora eu já tô velhinho igual os velhinhos era. Mas na época eu era novo e fazendo hidroginástica com os velhinhos. Aí depois passei para RPG, yoga, blá blá blá. E comecei a nadar todo dia. E natação nadei durante 25 anos, 3, 4 vezes por semana. Então assim, eu acho que foi uma coisa que fez a minha musculatura voltar ao normal hoje. Graças a Deus não tenho mais dor nenhuma. Então assim, claro, se eu pegar uma viagem, sei lá, de 8, 10 horas, minha coluna vai dar aquela... Porra, tô aqui, né? Então, mas fora isso, cara, assim, o triatlon só me fez bem pra minha coluna, eu acho. Melhora tudo o corpo, né, cara? Fora o foco que te dá, absurdo. Tchau, a gente tem um quadro aqui no Pod Hype muito maneiro, que a gente pensa nos nossos amigos. Vai ser difícil. Pra tu vai ser difícil. Mas deixa eu escolher um amigo teu pra tu olhar pra aquela câmera ali e fazer um merchan pra ele. Porque a gente entende que se eu tô no hype é porque eu cresci com meus amigos e eles também têm que estar junto comigo. Então a gente tem que divulgar o nome da galera. Esse é o nosso ponto desse quadro. Caraca, pô, mas aí vai ser... É difícil, né? Vai ser... Pode falar 2. Fala dois amigos... Que os caras são empresários, fala esses aqui, é eles. Cara, eu acho assim que a amizade, né, ela transcende muita coisa, né? Eu vejo muitos amigos meus trabalhando pra caramba e sempre se esforçando, sabe? Porque eu acho que hoje as pessoas só crescem se tiver muita vontade de estudar, de estar batalhando, né? Então, pô, eu tenho um amigo meu que, pô, é meu amigo de infância, meu colega de profissão, dentista, que é o Ney Loureiro, que é militar também, ele é coronel, hoje tenente-coronel do Bombeiro também. E é um cara que tá, rapaz, sempre estudando, sempre se superando, fazendo curso pra cá, fazendo curso pra lá. Então eu acho assim que é um cara que merece... Neizinho, tu é fera demais. Merece ser falado aqui, que eu acho que é um cara, assim, fantástico, cara. Maneiro. Bom demais. Eu também aproveito pra fazer uma propaganda pra algum amigo meu. Sempre pego essa brecha, né? E eu sempre aviso, gente,
Todo mundo vai ser lembrado, calma. Pra nego não ficar chateado, né? Senão, pô, Tu me bota numa situação dessa, né? Ó, semana que vem eu tô aqui, pros próximos restinhos de ano eu tô aqui também, tá? Pra falar sempre dos amigos. Hoje eu vou falar do meu parceiro Alan, da Quinta do Bosque. Meu parceiro. Pô, nosso parceiro. Fechamento. Mexe com o evento sem querer, eu falei gente ele. Boa pra caramba, adoro o Alan. Mexe cara. também produtor de evento, já teve casa de festa. Jogava pôquer comigo, o Alan também. Pokerzinho. Ele é um blefador danado. Sabe negociar, né? Sabe? Não, mas ele é. Pô, cara, ele é também um cara que se dedica 100% do tempo pra. Bem. Mostrando, querendo estar sempre fazendo o melhor, correndo atrás. Esse aí eu assino embaixo também, cara. Embaixo, Porra, né? ele é muito guerreiro. Então, procura aí, Quinta do Bosque. O Alan é fera, o cara vai... Se você quer casar, formatura, 15 anos, com festa de 1 ano, ele vai te dar uma moral aí, que eu sei que moral é o que ele mais dá. Ele vai te ajudar e vai fazer a tua festa acontecer. Cara, esse mundo é muito pequeno. A minha filha faz medicina, tá indo pro 4º ano. E ele que vai fazer a festa. Pô, Ele que pegou. maneiríssimo. Maneiro. Não, e a galera gosta dele que ele é desenrolado pra caramba. Ele é bom. Ele é bom. Alan já me botou muito pra festa de formatura aí. Só falava, Alan, dá um convite aí. Tu já deve ter passado muito novinha, por isso, né? Porra, cara. Coisa que as pessoas mais pedem era ingresso. Né? A gente tinha um quadro na parede que era assim, não me peça pra te dar a única coisa que eu tenho pra vender. É verdade. Era, senão, cara, 4 cheio de amigos. E se desse pra todo mundo. Já era uma avalanche de cortesias. Pô, tem uma vez que a gente, na Ivete Sangalo, a gente montou um camarote só pras cortesias, cara. Porque não tinha como. E foi o primeiro Ivete Sangalo que teve aqui em Petrópolis. Foi no parque? Foi no parque. A Ivete não queria vir pra cá. A gente teve que passar 2 semanas na Bahia, conversando com Jesus, que era o empresário dela, irmão dela, com ela, falando assim, cara, Petrópolis tem público, cara. Não, é Petrópolis, a pessoa não vai. Petrópolis gosta de axé. Vamos. E convencemos ela de vir pra cá. E todo mundo, a gente botou, acho que 14 ou 15 mil pessoas, não lembro. Todo mundo achando, todo mundo achando que a gente tinha ficado milionário, né? Porque parque lotado, 2 camarotes. Só que a gente fez uma entrega assim tão animal, mas tão animal. Primeiro que ela já levava 50% do bruto. Então se vendesse R$1.000 em convite, 500 já era dela. E você ainda tinha que pagar jatinho, a alimentação, 2 hotéis, porque para o pessoal não saber em qual hotel que ela ia ficar, os fãs. Aí o hotel era simplesmente reservar o andar inteiro, desmontar 2 apartamentos e montar uma academia para ela dentro do apartamento. Que isso, cara? E ela acabou não ficando em hotel nenhum, foi dormir na casa da Preta Gil. Mas... Dá vontade de matar ela. Mas todo mundo achando que a gente tava milionário, e eu e meus 2 sócios sentados assim no meio-fio, falando assim, cara, tomamos prejuízo, cara. Primeira Ivete Sangalo. A gente investiu muito, cara. A gente fez camarote suspenso, cara, a gente gastou uma fortuna que ninguém gastava. Aí na segunda vez, a gente já fez camarote no chão, já sabia de como é que ela era, já seguramos a onda dela com um negócio de jato, porque pagava o jato e depois tinha que pagar um avião fretado pra banda. Caraca. Aí a gente falou, não, vamos fazer todo mundo junto. E aí a gente conseguiu porque equalizar. você começa a entender o artista e começa a ter voz ali pra falar, não, isso aí não dá não. E outra coisa, a gente tinha um baiano que os ingressos não eram digitais. O primeiro ingresso digital que ela trabalhou foi com a gente. Que o cara que era lá da Barra, que agora esqueci o nome dele, acho que era Bruno, ele fez o ingresso certo. Não lembro do nome do ingresso que ele inventou na época, que era digital. E foi a primeira vez que a Ivete Sangalo ia trabalhar com ingresso digital, porque até então era um ingresso físico, deixava na loja, tinha um patrocinador nosso lá. Taco era patrocinador. Aí botava lá na Taco os ingressos, ele vendia tudo, no final do dia a gente recolhia o dinheiro e o baiano ia junto para ver quanto que vendeu, porque eles eram sócios, 50%, para não ser passado para trás. Então ele fechava todos os pontos de venda que a gente tinha todo dia no Rio. Cara, era uma loucura. E aí a gente conheceu esse cara, ele falou assim, vou apresentar para vocês um ingresso digital. E aí e a Ivete Sangalo falou assim, olha, se der tudo certo, eu só vou trabalhar com esse cara. E aí deu tudo certo. Isso, ficou trabalhando só com ele. Foi muito maneiro. Caraca, maneiro. Quem é outro nome assim grande que tu trouxe assim pra cá? Poxa, nessa cara, época aí de parque. Pô, a gente trouxe todos que você imaginar, cara. Desde Luan Santana, Exalta Samba, Djavan,
Todo mundo, cara, eu acho que a gente trabalhou com todos os artistas, cara. O mais chato. O mais difícil, o mais chato não, o mais difícil. Eu sei que você é processado, hein, cara. Não precisa falar, não. Não precisa falar aqui. Não, teve um caso assim que foi lá no Tamboatá, que foi com a Marina Lima. E aí ela tava lá e faltava 5 minutos pra ela entrar no palco. Aí ela falou assim, não, eu preciso pegar um ar. Eu falei, mas Marina, 5 minutos. Não, eu preciso pegar um ar. Aí eu pegou o motorista e saiu, foi embora. Eu olhei e falei assim, cara, ela não vai voltar. Estamos ferrados, cara. Já na hora dela ir. Mundo já. Aí 1 hora depois ela reapareceu. Pô, voltou. Mas aquele dia eu levei um susto, cara. Porra, achei que ela não fosse voltar. Ué, deve ser uns perrengues, ainda mais com um nome grande, assim, pô. É. Nego esperando aquilo ali. E o mais legal, cara? Mais legal é o Bochecha. Bochecha e Tony Garrido. São os dois assim, cara, meu irmão. Tony Garrido, a gente ficou tão coisa com o cara que o cara vinha jogar bola com a gente aqui. Que maneiro. Ele comprou um carro uma vez e a gente tava trabalhando, quinta-feira, quarta-feira, dia de semana normal. Ele comprou um carro, ligou pra gente e falou assim, olha, comprei um carro, queria testar ele aqui na Serra. Faz um churrasquinho pra mim aí. Aí fomos pra casa do Beto, ele pegou a viola, churrasquinho, ficamos lá com ele. E o outro fantástico também é o Bochecha, que, porra, meu irmão, o cara, ele é um cara bom. Sabe aquele cara que tem uma alma boa? Coração cara bom. que se dá. Porra, cara, o Bochecha, assim, ele é fantástico também. Agora tem um monte de gente, Claudinha Leite, simpática pra caramba. A Ivete Sangalo, simpática pra caramba. O pessoal do Jota Quest, a gente fez um show com eles, cara, em Vassouras. A gente pegou, fizemos uma agropecuária de Vassouras e botamos eles no mesmo hotel que a gente. Porra, cara, os caras falam assim, sobe aí, sobe aí. Aí subimos pro quarto deles, festa no quarto. Zoeira pura. Aí os caras são muito Rogério Flauzino. Jota Quest, cara, acho que foi o primeiro show, foi aqui em Petrópolis que vocês me levaram? Foi o primeiro show que eu fui na minha vida. Porra. Eu lembro que eu ficava na corcunda da minha mãe, se não me engano. Rogério Flauzino, cara, é muito maneiro. O irmão dele, Sideral. Pô, cara, os artistas, 90% são, maneiro. 90%, cara. Tem 10% que realmente... Que enche o saco, mas... Putz grila. Mas esses nomes a gente não pode falar. Não vamos falar não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos falar só os bons, vamos né? Falar só pra quem vai lembrar de ruim. Não, vamos falar só do bom. Cara, nós estamos chegando no final. Tchelo, porra, cara, foi um prazer. Mas semana que vem outro amigo, não se preocupe. Pode falar. Você me manda no WhatsApp que eu falo, então, tem uma indicação do Tchelo aqui também. Tá mas eu vou te pedir 2 agora. 2 restaurantes legais que você acha pra frequentar em Petrópolis. Ele quer me arrebentar mesmo, cara. Não, 3. 3 maneiros. Fala assim, cara, esse aqui é maneiro, um lugar maneiro pra você ir. Então eu vou falar 3 que tem uma proposta diferente. Isso, 3 propostas diferentes pra quem for, pra turista. Pra turista que fala assim, cara, que maneiro. Cara, sabe? Porra, cara, olha só. Eu vou falar com você que Petrópolis é um centro gastronômico fantástico. É assim, eu não tenho como falar 3. Eu tenho como falar um monte. Um monte. Que tem muita coisa boa. Assim, mas eu vou falar do pessoal, assim, mais novo. Uhum. Né? Mais novo, assim, em matéria de... Não vou falar isso, não vou me complicar. Senão tem muitos. Tem muitos, cara. Tem muito. Vamos fazer o seguinte. Galera, tu quer saber restaurante bom? Qual é o teu arroba? @Tchelo Fassano. @Tchelo Fassano. Entra lá, que o cara só tá em lugar bom, só dá dica boa. Então lá tu vai encontrar ele sempre postando os Reels, sempre postando coisa boa. Sexta-feira agora tô indo no Borgo. Ó. Vou lá fazer um Reels fazendo da vinícola. Tá lindo lá, hein? Tá, não é muito bonito, cara. Porra, aquele espaço lá é lindo. Mas, galera, é isso. Eu acho assim que restaurante bom é onde tem cuidado com o alimento, onde o alimento é tratado com respeito, porque a gente tá ingerindo aquilo, então acho que tem que ter amor. O dono do restaurante tem que ter muito amor, cara, porque restaurante é muita confusão. Mas é muita confusão, você não tem a mínima noção de chefe tacar prato no sous-chefe. Entendeu? Então, assim, o que acontece na cozinha? No início, eu fui pro Fafarelo. Só pra finalizar. Não, vambora. Eu fui no Fafarelo. Que eu tava com vontade de ver como é que funcionava uma cozinha por dentro, né? Antes de ter o restaurante. Falei, cara, quero ver esse negócio. De repente, quem sabe eu vou ser chefe, né? Uhum. Pô, cara, é tudo...
é um calor do caraca. Começa que é um calor louco. Um monte de frigideira, os negócios do fogo pra tudo que é lado, todos. Falei, cara, isso não é pra mim não, cara. É muito estresse. Eu tenho que tirar o chapéu pra todos os chefes aí. Deixar um abraço aí pra todos os chefes, que a profissão de vocês é difícil pra caramba. Tem que ter muito amor, muita dedicação. E eu sou fã de vocês. Bom demais. Já foi dono de restaurante? Já fui dono de restaurante. É, hoje não? Não, graças a Deus. Hoje não mais. Quero nem a mínima vontade de ser mais também, porque é muito complicado. Tá na parte do marketing. Cara, é mais fácil. Tchelo, cara, mais uma vez. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado por esse convite aí, Volte cara. Fantástico. sempre. Caio, eu tô com uma ideia maneira. Vamos. Pós-corrida. E é recíproco também, meu irmão. Vambora. Se você quiser aproveitar pra gente fazer um podcast com os nossos atletas ou com os chefes, a gente pode fazer um mega, sei lá, um mega bate-papo aí. Vai sair projeto. Pensa fora da caixa, cara. Eu acho que o grande lance é você... Essa tua ideia aqui, eu acho que já é fantástica, sabe? Eu acho que você tá dando oportunidade pra galera de Petrópolis, tá levantando mesmo a moral da galera, que eu acho que isso é muito importante. Isso faz bem pro coração. Tô levando aqui, ó. Valeu. Fico agradecido. Tamo junto. Obrigadão. Pra você que chegou até aqui, eu esqueci de falar mais uma vez no início. Curte, comenta, compartilha. Ainda sou novo, Tchelo, no YouTube. Sou um bebezinho ainda. Vou te falar, nem que eu sou novo no YouTube. É que fica tão ansioso aqui de apresentar o cara, de falar com o cara que tá aqui, que vocês não têm noção. Tudo passa na cabeça, mas não vem o curte, comenta, compartilha. Mas vou mudar. Eu vou mudar e eu sei que eu vou entender isso. Você vê que eu também tenho essa dificuldade. Tem coisa que tem coisa que não entra direito. Mas curte, comenta, compartilha. Isso é muito importante pro nosso crescimento. Você acha que só um likezinho não faz diferença? Faz uma diferença bizarra, porque ajuda muito com que o YouTube, o Instagram, o Spotify, tudo isso, Tchelo, vai estar lá no Spotify teu episódio, vai estar tudo no TikTok, os cortes, Instagram, YouTube. Então todos esses likes faz com que o algoritmo entende que o nosso programa está sendo bom e está sendo entregue para todo mundo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!